E aí, Celso Ardengue, a gente linka um pouco esse nome com outro nome que está ali em quem pode chegar, que é o último ali da lista, que é Paul Fernandes, meia do Boca Juniors. Por quê? Eu trouxe a informação lá no Arquibancada Tricolor há mais de um mês que uma fonte na Argentina me assegurava que o Boca poderia envolver Paul Fernandes em possível negócio pelo Galopo. A fonte estava certa, estamos bem de fonte na Argentina. Muito obrigado, hermanos, pela confirmação positiva. Mas assim, já diziam sobre isso e aí vem essa informação essa semana que ele é um pedido direto do Zubeldia e aí o São Paulo abre conversas com o staff do Paul Fernandes, ele que está em fim de contrato aí no Boca Juniors. Aí o Boca pode fazer aquela composição que seria Paul Fernandes, né? Então libera ele para já, mais uma certa grana por Juliano Galopo. Queria ouvir um pouco de você sobre o Paul Fernandes, que é um cara que tem 32 anos, foi titular, né? É titular do Boca Juniors. Ontem foi eleito craque do jogo na partida que jogou o Boca Juniors também. É um jogador que é uma peça de confiança da equipe da Argentina. A torcida é um pouco dividida sobre ele, tem uns que adoram, uns que não gostam tanto, tudo mais, mas é um jogador, então, que está no radar do São Paulo, Celso. Eu acho que o São Paulo hoje precisa de jogadores para exercerem essa função. É o famoso que você gosta de falar, né? O meio-campista box-to-box, né? Área a área. É um cara interessante. Acho que a idade talvez pese um pouco contra. Eu estava checando aqui os números dele, inclusive na última temporada pelo Boca Juniors no Campeonato Argentino. Acho que ele fez 22 partidas, 21 como titular. É um número baixo de partidas. Eu acho que principalmente o que vai pesar aí é a questão física. Agora, para mim, o São Paulo hoje, eu já falei isso aqui em alguns outros programas, eu repito, o São Paulo hoje precisa de uma... Olha lá, temos os números de Paul Fernandes, de 32 anos, os números dele pelo Boca Juniors desde 2023. 68 jogos, 2 gols, 4 assistências, 126 desarmes, com 62 passes decisivos, quase 90% em acerto de passes, mais de 60% na verdade, acerto de dribles, 427 bolas recuperadas. Eu acho que a grande questão aí é física mesmo, porque hoje a gente sabe que um time, em média, no campeonato, em uma temporada, joga esses 68 jogos que ele jogou aí desde 2023, né? O São Paulo, se não jogar Sim. isso, joga até mais em uma temporada. É um cara que, de 32 anos de idade, mas que chega com o aval do Zubeldia. Agora, porque eu acho interessante, apesar da questão física, porque o São Paulo precisa de profundidade de elenco. O São Paulo precisa, principalmente agora, precisa de jogadores justamente porque a gente estava falando lá quando começou o programa, né? Quando chegar o momento de Copa do Brasil, Libertadores da América, o São Paulo precisa ter opções. O São Paulo perde talvez o principal jogador que teve na temporada, ou talvez ali top 3, né, que é o Alisson, para mim o melhor volante do Brasil, ou um dos melhores volantes do Brasil hoje. Precisa de alguém para repor, acho que no jogo contra o Juventude fica muito claro a falta que o Alisson faz nessa última partida contra o Botafogo, nem tanto, mas de qualquer forma também é um jogador pelo que, primeiro tempo. Então, exato, é um jogador que no primeiro tempo poderia ser uma válvula ali de escape, né, até porque o Lucas foi esse cara, então talvez o Alisson tirasse um pouco o foco, né, dos jogadores do Botafogo do meio campo, mas enfim, talvez não seja um cara para chegar e jogar todas, mas eu acho que é um cara importante. Acho que o São Paulo precisa injetar jogadores no seu elenco para conseguir sobreviver e chegar firme em todas as competições, porque ontem acho que foi uma demonstração muito clara de que o São Paulo briga, né? A gente já vinha falando aqui nos programas, São Paulo para mim no 11 contra 11 briga contra qualquer time do Campeonato Brasileiro, e foi exatamente isso que fez ontem, brigou contra um Botafogo e poderia até mesmo ter saído com a vitória ontem se não fossem os gols perdidos do Luciano e principalmente do Ferreirinha. Enfim, eu vejo dessa forma, acho que o Paul Fernandes é um cara interessante porque o São Paulo precisa de jogador. São Paulo precisa de jogadores que cheguem com possibilidade de jogar. Não vai jogar os 90 minutos? Não, mas beleza. Se ele jogar ali pelo menos um tempo, puder ser titular em um ou outro jogo, já acho bem interessante. Boa, Celso, 1.100 pessoas com a gente na live, vai deixando o seu like, se inscreva também no canal likes? Aí, dê essa moral pra gente, a gente tá com quase 500 likes, então vai deixando o seu like, sempre especial, falar de São Paulo, a audiência sobe, a gente sabe que a galera gosta de ouvir a gente falar de São Paulo, é claro, né, que é o time que a gente tem a maior aptidão na cobertura, mas aqui, para esclarecer pra galera também, a gente roda os 20 clubes da Série A do Brasileirão. Então quem tá com a gente fala de São Paulo, depois, depois tem Vasco da Gama, Palmeiras, Bahia com convidados, então fique com a gente para ficar antenado e ligado no mercado da bola dos clubes do Brasileirão. Ainda sobre São Paulo, sobre Paul Fernandes, eu vou muito, claro, na sua visão que ele é um jogador que seria importante. Acho que o fator Zubeldia pedir e gostar do nome, pra mim, já ganha pontos, né? Porque sim, é um cara que o
técnico utilizaria mais do que o próprio Galopo, então seria interessante. E isso é uma coisa que você também está no ambiente do X, antigo Twitter, e você convive também. Eu tenho saído Antes de desse sair ambiente. a informação desse interesse, eu duvido que 80% que já criou uma opinião em 15 minutos do jogador tinha visto ele jogar Isso com certeza. e assim, quiçá ouvido falar de Paul Fernandes, né? Então quando a gente vê esse efeito manada muitas vezes, claro que você pode ter a sua opinião, mas é só fazer uma reflexão própria, né? Pô, eu já vi esse cara jogar, eu tenho algum amplo conhecimento sobre ele, porque a gente abre o Twitter, tem umas 100 análises por minuto do cara, eu falo, meu Deus do céu, mas esse cara era conhecidíssimo, então todo mundo tinha um amplo conhecimento do Paul Fernandes, o cara era a estrela da Argentina, o cara era o Rames argentino, né? Parece que gerou assim uma comoção pelo cara. Normal, infelizmente é assim. Tanto por bem quanto por mal, né? Pô, Exato. tem gente que indica um gringo, nossa, esse cara é sensacional, nunca vi ele jogar. E aí quando tem esse efeito de, esse aí é bagre, pô, o cara é muito ruim, terrível, esquece essa ideia e tal, sem ver jogar também, né? Falar, alguns caras, sei lá, Gustavo Gomes, por exemplo, antes de chegar, era um bagre, reserva do Milan, né? E hoje a gente tá falando de um Gustavo Gomes que é um dos melhores zagueiros do Brasil. Eu acho que isso é normal também, eu tenho me afastado um pouco do X, mas justamente por esse tipo de ambiente, mas eu acho que, enfim, foi o que eu falei, eu não acho que é um cara que chega pra ser titular, não vi muito sobre o Paul Fernandes, já conhecia de um tempo, né? Um jogador de... Teve passagem, se não me engano, pelo México, enfim. É um cara de bom... que já tem 32 anos de idade, né? De boa experiência. Mas acho que é um cara que chega pra somar, principalmente nesse momento.